voltando lá para os nossos exemplos do final da aula passada, né? Nós começamos na aula passada, então, a lidar com situações em que nós queremos ver a trajetória de um ponto que está amarrado em um objeto que se move. Tipicamente, vamos dizer, o exemplo, primeiro, foi o segundo, mas podemos pegar ele como o primeiro, né? A gente pega uma roda, já bota o sistema de coordenadas direto, mas talvez devesse pensar assim, né? Tem aqui o chão, tem uma roda, tem um ponto marcado aqui, e agora essa roda vai rodar aqui sem deslizar, e eu quero saber como é que esse ponto, qual é a curva que esse ponto descreve. Então, a maneira é, bota um sistema de coordenadas assim, e num certo momento, eu vou estar nessa posição aqui. E aí, uma ideia para lidar com isso é dizer o seguinte, bom, eu posso localizar o meu ponto a partir da posição do centro, que se move claramente sobre uma reta assim, né? Então eu quero saber onde está o centro e depois localizar o ponto sobre esse círculo. Então é como se eu dissesse, bom, eu tenho um círculo que está andando de uma certa maneira no plano e o ponto que está se movendo sobre esse círculo. Então eu decomponho o meu movimento em dois. Bom, um parâmetro razoável para a gente usar é esse ângulo, né? Esse ângulo, sei lá, aqui, né? Esse ângulo, vamos chamar assim de θ, que vamos estabelecer que o nosso círculo aqui tem um raio, um certo raio R. Isso aqui, o meu ângulo é θ. Bom, para nós, salvo menção em contrário, quando fala um ângulo θ, θ é sempre razão entre comprimento de arco e raio. Então, significa que esse comprimento de arco aqui é R vezes θ. Quando eu ando esse tanto aqui, então esse tamanho daqui tem que ser Rθ. Quer dizer, esse ponto daqui saiu e esse outro daqui veio parar nessa posição. Então aqui tem Rθ. Muito bem, aqui, então esse ponto daqui que eu posso chamar de, sei lá, chamar essa origem aqui, vamos chamar de O de T, né? O de θ, então O de θ é igual a Rθ, R, que é essa altura aqui. Né? São as coordenadas desse ponto, Rθ, R. Esse tamanho daqui é R. E agora, como é que eu localizo esse ponto daqui? Então, a ideia que eu pensei, que me parece razoável, é a seguinte: esse ponto está rodando aqui assim. Então, em relação a algum sistema de coordenadas, ele está sobre um círculo, e o θ no instante inicial é 0 e eu estou nessa posição aqui. Em relação a essa origem, eu pensei num sistema de coordenadas assim. Porque aí, no θ igual a 0, eu estou aqui. Então, aqui, esse sistema de coordenadas teria por base, vamos supor que o R é menor que 1, esse cara daqui é menos E2, e esse cara daqui
E menos E1. Tá? Onde E1 é igual a 1, 0 e E2 é igual a 0, 1. E aí, ó, cada vez que eu tenho um ângulo θ aqui, ó, o vetor posição é cosseno θ vezes menos E2 mais seno θ vezes menos E1. Então, quando eu tiver nesse θ aqui, esse cara daqui vai ter esse vetor, aqui, que eu vou chamar de V de t. V de t vai ser cosseno θ vezes menos E2 mais seno θ vezes menos E1. Vê se vocês conferem que eu posso estar errando, hein? Eu minto muito. Aliás, uma coisa importante, assim, quando você está assistindo aula, não acredite no professor. Tem duas coisas que o professor faz, eu faço também. Uma é mentir. Às vezes a gente mente de propósito, e geralmente a gente mente sem saber que está mentindo. E a outra pior é a seguinte: a gente quer botar todo mundo pensando igual a gente. Então eu quero sempre que vocês pensem igual a mim, porque é mais fácil para mim. E vocês têm que continuar pensando pela cabeça de vocês, pensando diferente de mim. Então vocês têm que resistir bravamente a essas minhas tentativas de emburrecer vocês. Então fiquem ligados aqui, que eu posso estar mentindo, e mesmo que eu não esteja mentindo, eu posso estar adormecendo vocês. Mas eu acredito, eu não estou mentindo de propósito, eu acredito que seja verdade isso. Então, vamos dizer, a minha posição aqui seria a soma desses dois caras, né? Eu tenho O de θ mais V de θ. E aí o meu ponto P de θ, ele vai ter as coordenadas desse vetor, que é a soma desses caras aqui. Esse cara aqui eu tenho que escrever em coordenadas, né? Quer dizer, isso aqui, o E2, menos E2 é 0 menos 1. Então, isso aqui vai ser menos cosseno θ na segunda coordenada, e o menos E1 é menos 1, 0. Então, eu vou ter menos seno θ na primeira coordenada. Então, se eu não tiver errado, o P de θ vai ter coordenadas, ó, Rθ. Aliás, aqui é menos seno θ, não, né? Tem R nesse cara, né? Aqui tem R. Aqui eu tenho que multiplicar por R, que é o tamanho. Não, o 1 é aqui, o R é esse pedacinho, tá? Então aqui eu tenho R aqui do lado de fora. Então eu tenho R. Bom, já que eu tenho R em toda parte, eu posso botar o R do lado de fora. E aí colocar θ menos seno θ. E aqui eu tenho 1 menos cosseno θ. Pelo menos tem uma coisa razoável. Será que está razoável isso? Quando o cosseno θ dá 1, que é justamente quando eu completo uma volta, eu volto a pisar no chão. Está razoável. Então, digamos, essa aqui é a equação que eu obtenho para essa curva, né, que é a trajetória desse cara. Aí, dependendo do movimento, observa que esse parâmetro θ aqui pode ainda depender do tempo. Quer dizer, a minha curva aqui pode estar rodando e esse θ pode ser uma função de t.
Não vai mudar a forma da curva, porque o θ funciona como um parâmetro aqui. Mas, em princípio, você poderia aqui colocar θ de t igual a alguma coisa. Por exemplo, ômega t, que seria você estar girando com a velocidade angular ômega. Bom, se você tiver um carro andando a uma certa velocidade, você pode ver isso. Mas aqui é uma boa questão agora é enxergar essa curva. Então, como você enxerga essa curva? Você dá valores a θ e marca os pontos da curva. Ou, já que temos um software, você pode pegar lá no software, no GeoGebra, por exemplo, né, e mandar ele desenhar essa curva para você. Essa curva se chama cicloide. Não sei se vocês conhecem. Quando eu estudei há muitos e muitos anos, estudei no CAP da UERJ, no tempo que não tinha greve todo ano lá. Aliás, nem dá para ter saudades, eram os tempos da ditadura, nem podia ter greve. Mas eu aprendi essa curva no primeiro ano do ensino médio de desenho geométrico. E a gente tinha que traçar ponto a ponto. Não era, vamos dizer, a gente não fazia a equação. Em desenho geométrico você vai pegando as diferentes posições desse círculo, marcando os pontos e depois une os pontos. Então, aliás, um dos grandes impactos do computador, né, é no desenho técnico. A geometria analítica entrou na matemática no século XVII. Mais ou menos, aí entrou o cálculo tal, rapidamente. Em matemática, a gente passou a fazer geometria usando equações. E a geometria sintética ficou mais ou menos como um background, uma coisa assim. Mas ter equações nunca foi uma coisa efetiva para desenhar. Então a geometria sintética ficou lá entrincheirada, uma fortaleza, que era o desenho técnico, o desenho de arquitetura, o desenho de engenharia e tal. E quando o computador passou a permitir que a gente fizesse desenhos usando equações, isso mudou totalmente o desenho técnico, o desenho de arquitetura. Então aqui, vamos dizer, eu ainda sou um sobrevivente dessa época. Eu aprendi a desenhar cicloide com régua e compasso. Vou dizer para vocês, não, agora chega na equação e manda traçar a curva. Confere se a equação é essa mesmo e manda traçar a curva. Bom, isso aqui pode ser usado em diversas situações, né? A gente sempre pode imaginar situações, aquela outra situação em que você tem o cara rodando aqui dentro, a mesma coisa, quer dizer, você pode imaginar, em geral, a seguinte situação: você tem um sistema de coordenadas fixo, que é o seu sistema de referência. E você tem um ponto andando, mas pode ser que esse ponto andando ele seja mais bem descrito por meio de um sistema de coordenadas que se move. Então aqui, ó, você tem a base E1, E2. E aqui você pode ter uma base que muda, que é ε1 de t, ε2 de t. Vamos imaginar que, com sorte, essa base é uma base ortonormal, quer dizer, são dois vetores unitários e ortogonais também. Mas ela pode estar rodando. E tem uma origem aqui, né? O de t que se move. Então, você tem aqui um ponto que você quer descrever aqui, que é o ponto P de t, mas o ponto P de t pode ser que ele fique mais facilmente descrito se você pensar assim, ó, tem aqui esse vetor, que é o O de t, né? E tem aqui um outro vetor, digamos assim, V
de t. E a ideia é a seguinte, imagina que você consiga escrever O de t, saber as coordenadas de O de t aqui nesse sistema. Então, O de t é dado por coordenadas, sei lá, x0 de t, y0 de t. Os vetores ε1 e ε2 terão que ter cada um as suas coordenadas em relação a esse sistema, conhecidas. Então, aqui você teria que ter ε1 de t igual a A11 de t, A21 de t. E o ε2 de t igual a A12 de t, A22 de t. Esses índices aqui não são inocentes, tá? Tem a ver com a matriz. Mas, e aí, o vetor v de t, ele pode ter coordenadas, sei lá, u de t, v... Não, u não, né? Vamos chamar de x0, y0. Aí eu vou usar umas letras. Xi de t, eta de t. Xi é uma letra grega que mais ou menos você sabe há quanto tempo o cara estuda matemática pela capacidade que ele tem de desenhar um xi. Não vale ser estudante de arquitetura nem de belas artes e tal. Então o v de t, ele seria um xi de t, ε1 de t, mais eta de t, ε2 de t. Então, se for mais simples você descrever o movimento de O, quer dizer, saber quem são x0 e y0 como funções de t, saber quem são esses dois vetores descritos nesse sistema de coordenadas em cada instante, e ficar mais simples de escrever as coordenadas do ponto P nesse sistema daqui, então pode valer a pena fazer isso tudo, né? Porque aí, no final das contas, né, o P de t é igual a O de t mais V de t. Aí você substitui todo mundo e pronto. Então, esse é um esquema possível.